Olha, quem acompanha as notícias de economia ultimamente deve estar com a cabeça girando, né? Demissões em massa de um lado, mercados que parecem não fazer sentido do outro. Mas e se tudo isso não fosse só um caos aleatório? E se forem, na verdade, peças de um quebra-cabeça bem maior que está mudando as regras do jogo para todo mundo? Vamos tentar entender isso juntos? Para começar, vamos pensar um número. 16 mil. Essa foi a quantidade de funcionários que a Amazon dispensou para poder investir mais pesado em inteligência artificial. Isso mostra uma coisa: não é só um corte de custos, é uma mudança de estratégia. Um sinal bem claro de para onde o dinheiro e o foco estão indo. E claro, a Amazon não é a única fazendo isso. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente olha para os mercados e vê coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. O dólar americano, que estava em baixa, de repente se recupera. Mas o ouro, que é aquele refúgio clássico em tempos de incerteza, dispara e atinge preços recordes. Juntas, essas duas coisas não parecem fazer muito sentido, certo? Então, chegamos à grande pergunta: como é que essas coisas todas se conectam? O que os cortes na Amazon têm a ver com o sobe e desce do dólar e com o preço do ouro? A resposta para isso, bom, ela revela uma mudança bem profunda na forma como o nosso mundo está funcionando. E a chave para decifrar esse enigma talvez esteja aqui, nessa frase de um especialista em transporte marítimo. A instabilidade deixou de ser só um sentimento vago, ela é a nova realidade. Todas aquelas manchetes confusas são, na verdade, sintomas de um mundo que está literalmente se reorganizando. E essa mudança de mentalidade fica super clara nos lugares onde as grandes decisões são tomadas. Em encontros importantes como o Fórum Econômico Mundial em Davos, por exemplo, o assunto principal mudou completamente. É um reflexo de um mundo que está se preparando para novos desafios. Olha só que contraste interessante. Antes, a conversa girava muito em torno de temas como questões sociais, sustentabilidade, inclusão. Agora, o papo é outro. É estratégia pura e dura. Defesa, gastos militares, construção de infraestrutura e, principalmente, a formação de alianças estratégicas. O mundo ficou mais competitivo. E essa nova realidade tem consequências bem concretas, bem físicas. Dá uma olhada no que está acontecendo com o transporte marítimo. Rotas que são vitais, como o Mar Vermelho e o Mar Negro, estão praticamente bloqueadas por causa de conflitos. Os navios estão tendo que dar voltas enormes, contornando continentes inteiros. Isso aqui mostra perfeitamente o efeito dominó. Começa com um problema geopolítico que força os navios a mudarem de rota. Com isso, as viagens ficam bem mais longas e, claro, o preço do frete vai lá para cima. E isso afeta o preço de quase tudo que a gente consome. Então, a gente pode se perguntar: o que está sendo transportado nessas rotas mais longas e mais caras? A resposta é interessante. A gente está vendo uma demanda gigantesca por matérias-primas bem básicas: minério de ferro, bauxita, carvão. Mas por quê? E é aqui que os pontos se conectam. Essas matérias-primas são os tijolos dessa nova economia estratégica. Elas são necessárias para construir os data centers de IA, para modernizar as redes elétricas, para abastecer a indústria de defesa e militar e para dar conta de mais ou menos 5 trilhões de dólares em projetos de infraestrutura pelo mundo. Viu só? Tudo interligado. Isso nos leva a uma conclusão muito importante e que talvez seja contraintuitiva. Apesar de todas as tensões, o comércio global não está diminuindo. Ele está, na verdade, crescendo. Só que agora ele está sendo guiado por estratégia, por alianças, por segurança nacional e não só pela busca do menor preço. Mas essa reorganização do mundo físico dos navios e das commodities é só metade da história. Para a gente ter a foto completa, a gente precisa sair do mundo físico e entrar no campo de batalha financeiro, porque ao mesmo tempo está acontecendo uma mudança gigantesca na política econômica dos Estados Unidos, especialmente em relação ao dólar. Durante décadas, a regra de ouro da economia americana era ter um dólar forte. Mas parece que esse jogo virou. Agora, a estratégia parece ser outra: ter um dólar intencionalmente mais fraco. É basicamente como colocar os produtos americanos em promoção para o resto do mundo. Uma ferramenta poderosa para mexer com a economia. Claro que essa política é uma faca de dois gumes. O lado bom é que, com um dólar mais fraco, tudo que os Estados Unidos vendem fica mais barato lá fora, o que ajuda as exportações. A desvantagem? Tudo que eles compram de fora fica mais caro, e isso pode acabar gerando mais inflação dentro de casa. E isso nos traz a uma outra questão fundamental. O que acontece com os países e os grandes investidores do mundo todo que têm trilhões e trilhões de dólares investidos em dívida do governo americano? Bom, para eles o risco é enorme.
Pensa só, se o dólar perde valor, o retorno real que eles teriam com esses investimentos pode simplesmente desaparecer. E a consequência lógica disso é que eles vão começar a exigir juros mais altos para compensar esse risco, o que torna mais caro para os próprios Estados Unidos pegarem dinheiro emprestado. E essa citação do Mark Carney, que foi presidente do Banco da Inglaterra, resume a situação perfeitamente. Não adianta ficar com saudade de como as coisas eram antes. As regras antigas simplesmente não valem mais. A gente está, de fato, em uma nova ordem mundial. Então, vamos juntar todas as peças. Esse aqui é um novo manual de instruções da economia global. Nele, o comércio segue as alianças, e não só o preço. A segurança nacional é que manda na demanda por recursos. As moedas viraram ferramentas, quase armas de política industrial. E, resumindo, a era da globalização como a gente conheceu acabou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, a pergunta de $1 milhão. Com esse tabuleiro de xadrez global sendo completamente redesenhado, onde a estratégia muitas vezes vale mais que o mercado, quem vai saber jogar esse novo jogo? Quem serão os vencedores? E, claro, quem vai ficar para trás?